Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa em forma de áudio devocional. Quero pedir aos irmãos e às irmãs que aqueles que ouvirem ou assistirem pelo YouTube, que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, que compartilhem, que ativem a opção de todas no sininho. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje encontra-se novamente no livro de Mateus, capítulo 24, Evangelho que escreveu segundo Mateus, capítulo 24, e versículo 29 até o versículo 31, que tem por tema o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, com grande poder e grande glória, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A palavra do Senhor nos anuncia que antes da vinda do Senhor, passaríamos por momentos difíceis, como assim está descrito no início do capítulo 24, guerras, rumores de guerras, aflições, pestilências, perseguição dentro da própria família e muitas outras coisas. E por último, o Senhor listra o escurecimento do sol e a lua não dando mais a sua luz. E depois disso, aí sim aparecerá o sinal da vinda do Filho do Homem. Nós temos vivido nesta terra dias difíceis. Rio Grande do Sul está gemendo, pessoas, crianças, velhos, inocentes, culpados, todos indo no mesmo barco. Não sei se tem inocente, não sei, mas é um lugar de povo idólatra, e por isso a mão de Deus tem pesado. Mas não só lá, no mundo inteiro. Aleluia. Ontem mesmo caiu, tá um rumor que caiu um helicóptero, foi um avião com o presidente do Irã, e isso vai fazer a tensão entre Israel e Irã, a guerra, piorar. Então as coisas, a tendência é só piorar. Cada um está se posicionando. Na guerra de Gog e Magog, a Bíblia diz que haveria um aliado que estaria com Israel por um tempo, e depois de um tempo abandonaria Israel. E no começo desta guerra, a União Europeia estava apoiando Israel, ou seja, a OTAN estava apoiando Israel. Mas agora, do meio por fim, já não estão mais apoiando Israel, já estão contra Israel. Então, se cumprindo Gog e Magog. E Gog e Magog não é nada mais nada menos do que uma união de países contra Israel. E isso nós já podemos ver, né? Rússia se alinhando, China, uma das Coreias lá do Japão, do Norte, se eu não me engano, contra Israel. E o próprio Estados Unidos, que um dia apoiava, hoje já não está mais com aquele apoio que era. A OTAN, que é a União dos Países Europeus, já não apoia mais Israel. Então, os dias difíceis estamos vivendo. O arroz com preço lá em cima. Há lugares que você só pode comprar 3 ou 2 pacotes de arroz, não pode mais do que isso. Por causa aqui no Brasil, do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz. As enfermidades, né, as catástrofes naturais, a água acabando com tudo. A gente não precisa nem falar o tanto de tragédia que tem acontecido. E isso é sinais que Jesus predisse na sua palavra, e disse: haverá terremotos em vários lugares. Até no próprio Rio Grande do Sul teve terremoto, na China, em Taiwan, está tendo terremoto um atrás do outro. Aleluia. Furacão, tsunami, tudo tem acontecido como o Senhor descreveu na sua palavra. O que falta? Sempre tenho falado isso, a manifestação do anticristo. Mas já está tudo sendo preparado. Israel já corre contra o tempo.
para poder construir o terceiro templo, para que o anticristo se apresente lá e eles adorem o anticristo como se fosse o verdadeiro Cristo, mas não é, é uma imitação, é o filho de Satanás. Mas o verdadeiro Cristo é o Filho de Deus, que já veio, já morreu por nós na cruz do Calvário, já pagou por nossos pecados, mas virá outra vez para nos buscar, como ele disse no livro de João, Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eis que eu irei, mas voltarei para vos buscar, porque onde eu estejais, eu quero que vocês estejais comigo também. Aleluia. Então o Senhor foi preparar a morada e já está preparada, a mesa já está pronta. Assim Ele tem mostrado os seus servos em visões, em arrebatamentos de sentido. E Ele está vindo buscar o seu povo escolhido. Preparemos-nos, deixemos-nos que a gente venha deixar de rixas, de desavenças, de preocupações terrenas e viemos focar no céu. Não é fácil. Mas este mundo jaz do maligno, nesse mundo nós temos aflição. Como o apóstolo Paulo disse, aquele que focar nas coisas deste mundo, ele é mais do que miserável, aquele que se embaraçar com as coisas deste mundo. Nós precisamos de algumas coisas para sobreviver, sim, mas que o nosso foco não venha estar aqui. Jesus disse: o vosso tesouro vai estar onde o seu coração estiver. Se o teu coração estiver nas coisas da terra, o teu tesouro está na terra. Será como o rico da parábola do rico e do Lázaro. No céu tu não vai ter mais nada para receber, nem lá tu vai entrar, se tu focar nas coisas da terra. Aleluia. Mas se o teu coração estiver no céu, Jesus disse: focai o vosso coração nas coisas celestiais, ajuntai tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não pode roer, onde o ladrão não pode roubar, porque aqui na terra tudo que tem é passageiro. Se juntar riquezas aqui, o ladrão rouba, a traça consome, o ferrugem consome, mas lá no céu não, o tesouro é eterno. E como é que juntamos tesouro no céu? Fazendo a vontade de Deus, amando o próximo, ajudando o próximo, amando a Deus acima de tudo, sendo obediente ao Senhor, vivendo na doutrina do corpo, da alma e do Espírito, lendo a sua palavra, pregando a mesma palavra, orando, jejuando, se esforçando para a obra que o Pai confiou em nossas mãos, multiplicando os talentos como aqueles bons servos que multiplicou, um de 2 para 4 e o outro de 5 para 10. Aleluia. É isso que o Senhor quer de nós: amor e esforço pela obra, viver na doutrina do corpo, por mais que esteja calor ou frio. Em Apocalipse vai dizer que nós devemos nos vestir tapando braços e pernas, tapando as nossas vergonhas, não nos mostrarmos. Jesus disse: sejais santo como vosso Pai é santo, e adore Ele em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e assim importa que o adoremos, que o louvemos e bendizemos. E Jesus disse que depois de todas essas coisas que nós estamos vivendo, depois que o sol se escurecer, já tem acontecido isso, eclipse tem acontecido, depois que a lua perder a sua luz, isso sempre aconteceu. Tem dias que a lua está bem fraca, então vivemos atento. O que falta? Somente a manifestação do anticristo. Isso pode ser agora de noite, ele pode se manifestar, pode ser amanhã, pode ser qualquer hora. Então temos que estar preparado. Jesus disse que ele poderia vir como ladrão, e o ladrão vem e pega as pessoas de surpresa. Ele disse que a vinda dele seria como um raio que vai sair do ocidente para o oriente. O raio passa muito rápido, não dá tempo para nada. O apóstolo Paulo disse que seria como num piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos, a vinda do Senhor. Nós seremos arrebatados, seremos arrebatados e transformados em corpo de glória. Encontraremos com o Senhor nos ares, e lá nossos corpos serão transformados, teremos novos nomes, receberemos uma coroa. Aleluia. E disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O céu é tomado à força, não é só pela graça, como a maioria, 80% da igreja prega, não. Você só pela graça era só aceitar Jesus e pronto, vivia relaxado e pronto, mas não é. Há exemplo de pessoas que perderam a salvação. Há exemplo do povo de Israel que morreu no deserto. Saul, que conhecia Deus, que foi cheio do Espírito Santo, mas perdeu a salvação.
Judas que caminhou com Jesus, mas perdeu a salvação. Há vários exemplos, então temos que estar em constante vigilância e santidade para com Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, com poder e grande glória. As tribos vão se lamentar, as nações vão se lamentar porque eles vão estar focadas nas coisas do mundo e vão ser pegas de surpresa. Então, poucos serão arrebatados. O Senhor disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos é quem vão subir. E chamar, o Senhor chama muitos, mas muitos desistem no meio do caminho e não cumprem a obra. Mas os escolhidos, esses não desistem. Por que Saul se perdeu? Porque Saul era escolhido do povo. Aleluia. E há escolhido também que se não vigiar pode se perder. Sabe? Porque é um exemplo de Judas. Só que Judas também foi escolhido já para isso. E Jesus sabia que ele ia trair, né? Ele foi escolhido para ser discípulo, mas também Jesus o escolheu para ser o traidor. Aleluia. Jesus sabia de tudo. Ele sonda o futuro, o presente, o passado. Ele sabe de tudo. E aqueles também que saíram de Israel, que saíram do Egito, eram escolhidos. Eles eram filhos de Jacó, filhos de José, era um povo escolhido, um povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Mas por causa de suas atitudes, perderam a salvação. Moisés foi escolhido para conduzir o povo até a terra prometida, mas Moisés não pôde entrar por causa de um erro dele. Então os escolhidos serão salvos, mas mesmo os escolhidos, se não vigiar, também perdem a salvação. Então por isso que Jesus falou, vigiar e orar, e em todo tempo orar sem cessar. Vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, tá vendo? Que acabei de falar, os anjos ajuntarão os escolhidos. Então, se eu confirmo o que ele me revelou aqui dentro da palavra, ele vem confirmar novamente no versículo 31, se eu confirmo aquilo que ele havia me revelado, que eu acabei de falar, em revelação que o Senhor me deu, que são os escolhidos que vai ser salvo, o Senhor vai e confirma no versículo seguinte. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, oh glória. O Senhor é maravilhoso, ele dá a revelação e confirma na sua palavra. Desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui o Senhor confirma na sua palavra que só os escolhidos é que serão arrebatados. Aleluia, naquele dia. Os chamados podem ser salvos? Pode, mas depois da grande tribulação. Mas no arrebatamento só vai os escolhidos. Porque só os escolhidos que perseveram, lutam para obedecer a Deus. Aqueles que são chamados, eles não dão muita atenção para as coisas de Deus, ou vivem uma vida cristã de qualquer jeito. E esses que vivem de qualquer jeito não entrará no reino do céu. Mesmo sendo cristão, não entrará. Porque Jesus disse para a igreja de Laodiceia, porque tu não és nem quente nem frio, eu vomitar-te-ei. Se o Senhor vomita, é porque não vai entrar lá. Aqueles que vão chegar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome. Jesus vai dizer, mas tu me viste doente e não me visitou. Me viste na prisão, não me visitaste. Me viste nu, não me vestisse. Me viste com fome, não me deste de comer. Então apartai de mim, nunca vos conheci, malditos, todos vós que praticais a iniquidade. Então aquele que mesmo sendo crente pratica a iniquidade não vai entrar lá. Aquele que não faz, aleluia, visita ao próximo, aquele que não ama a Deus, aquele que não alimenta o faminto, aquele que não vive na doutrina do corpo, da alma, do espírito, aquele que não faz a vontade de Deus, mesmo sendo crente, vai ficar de fora naquele dia. Então vigiar e obedeça a palavra do Senhor. Se você não obedecer, infelizmente vai ficar de fora naquele dia. E aí o que restará para você é morrer por Cristo na grande tribulação. E muitos vão se desviar, mas não vai morrer por Jesus. Para ser salvo, vão aceitar a marca da besta. O Senhor está voltando, vigiai e orai, e buscai a face dele enquanto se pode achar. Se preparem para a vinda do Senhor, que Deus os abençoe.
Em nome de Jesus, amém.